Olá, sejam bem-vindos a mais um podcast do Carisma Missões Global. Gente, dá uma olhada para minha roupa e adivinha para onde nós estamos indo? Para o continente africano, gente. Então, olha, se prepare, porque eu tenho certeza que Deus vai falar muito ao seu coração, Amém. Tá bom? Então, bora lá. Então, gente, nós estamos aqui para falar mais uma vez sobre o Desafio Carisma, que é uma das ações do Carisma Missões Global. E hoje, gente, nós estamos aqui com essas convidadas ilustres, gente, a Sandra e a Miriam. Isso. E por que elas estão aqui? Porque elas foram para Angola, gente, agora em julho. E elas vão nos contar o que Deus fez, o que Deus falou, tá bom, gente? Então, assim, abra o seu coração, porque eu sei que Deus vai ministrar muito a você. Eu tenho certeza disso, Amém. Tá bom? Então, bem-vindas. Obrigada. Por favor, né? Vocês podem se apresentar, falar quem vocês são, o que vocês fazem, enfim. Se apresentem pra gente, por favor. Meu nome é Miriam, eu sou ex-aluna do Carisma, me formei no final de 2021 e dentro do Carisma eu me desafiei a estar, né, no Carisma Missões. E dentro do Carisma Missões eu conheci o desafio, que são as viagens nacionais ou internacionais para os alunos, né, que participam do desafio, vão ministrar a questão do ensino, algumas matérias. Me apaixonei, né, fiquei por ali mesmo e participando do desafio também fui convidada, né, a ser líder do desafio, a estar ali com os alunos, a promover o desafio Carisma. E é isso, e seguindo a vida aí também, né, a gente trabalhando para que possa crescer, florescer e frutificar o desafio. Amém, amém. Sandra, fala um pouquinho de você, da sua profissão. Meu nome é Sandra e eu estou assim, muito grata a Deus, porque Ele me trouxe agora um momento de carisma, que eu já estou fazendo o terceiro período do intensivo do Carisma. E nesse terceiro período me chamou muita atenção a viagem do Carisma Missões para Angola. Eu já tinha estado em Angola, mas dessa vez foi assim a vez mais especial que Deus já me levou para um lugar. Porque eu fui com uma bagagem de palavra que o Carisma está passando para todos nós, fora do normal. Então foi um presente para mim estar em Angola agora. Eu sou dentista, lá eu promovi algumas ações da parte mais importante da saúde, que eu acho, que é a prevenção, que é a educação em saúde. Foram feitas algumas ações com crianças lá. E assim, foi um momento muito grandioso da minha vida, poder estar levando a minha profissão junto com a palavra que eu tenho aprendido durante 15 anos com Jesus na minha igreja, juntar os ensinamentos do Carisma e assim, muita alegria no coração. Muito legal, muito legal. A gente vai falar sobre esse evangelho holístico, né, que você trouxe pra gente lá em Angola, a gente vai falar sobre isso, mas antes de a gente entrar, queria que você explicasse pra gente, Miriam, você já falou um pouquinho, né, de como acontece o Desafio Carisma, mas como, ela falou assim, eu queria ir para Angola, por exemplo, mas como que isso acontece? Como que os alunos são, como é que fala? Direcionados. Eita! Como que os alunos são direcionados para as equipes? Fala pra gente. Nós temos o projeto, né, o desafio, ele está dentro do Carisma Missões e o objetivo é dar essa experiência aos alunos, né, de levarem o ensino. E quando tem, né, as reuniões, elas são marcadas, a gente tem um processo aí, né, de passar algumas informações do campo, orientar os alunos, treiná-los, né, para estarem no campo. E eles vão se disponibilizar aí nas viagens. Então, a gente tem as reuniões, eles se cadastram, comparecem. Nesse momento, as reuniões, né, em Belo Horizonte, elas são presenciais. E o aluno, ele tem que participar desse treinamento e, posteriormente, o local de viagem é sorteado. Ele não sabe para onde ele vai, né? Então, dentro dos destinos que a gente tem, sejam eles nacionais ou internacionais, é feito, né, um direcionamento e o aluno não sabe para onde ele vai. E ele estando direcionado dentro daquela equipe, para aquele estado, ou para aquele país, aquela cidade, né, ele faz o levantamento de recursos, porque também a viagem ela é custeada pelo aluno, né? E dentro de um período, a gente normalmente viaja em janeiro, que são as viagens nacionais,
e julho as viagens internacionais, e os alunos têm essa oportunidade de participar, que realmente é um desafio. Por que chama desafio? Oh, Porque é um desafio, é um né? desafio. Eu acho que em todas as áreas, né? Eu acho que não é só a questão quando a gente aborda o financeiro, mas eu acho que é a questão emocional, eu acho que é a questão financeira, a questão espiritual, o direcionamento, a motivação do coração, né? Tudo isso a gente vai se preparando para que a gente esteja lá. E às vezes, muitas vezes, o aluno ele tem a questão financeira, mas por algum motivo ele não consegue chegar no destino, né? Fica para uma outra vez, uma outra oportunidade. Então, tudo isso eu acho que é trabalhado no aluno e traz um amadurecimento também, né? É porque tem o tempo, né? Sim. Tem um monte, tem o tempo, tem tudo. Mas interessante, falando sobre a questão de direcionamento, né, para qual equipe que o aluno vai, foi uma coisa que eu aprendi na Jocum. Eu faço assim porque eu aprendi na Jocum, né? Então você sabe, né, Miriam? Sim. Eu peço para Miriam assim, Miriam, manda para mim o nome do pessoal e as fotos. Isso. Olha isso, gente. É feito dessa forma. Olha isso. E eu oro, gente. Eu oro, eu peço, Espírito Santo, que o Senhor me ilumine, né? Que o Senhor me direcione para saber aonde nós vamos encaixar cada um. Gente, dá certo, né? Certinho. É algo assim. Glória a Deus. É sobrenatural. Então a coisa já começa aí, Deus agindo, né? Nesse direcionamento do aluno, que é fantástico, né? Sim. Ótimo. Então, Miriam, foi a segunda vez, né? Não vamos entrar aí na sua vida. Vamos Sim. escapunchar a vida da Miriam. Opa! Eita! Segunda vez que você vai para Angola, né? Sim. Agora, julho. Ano passado você foi. Sim. E eu queria que você contasse para a gente um pouquinho sobre algo que Deus falou com você, em detalhes, com Sim. riqueza de detalhes. Riqueza de detalhes. Que Deus falou com você há muitos anos atrás, o que Sim. Ele te mostrou. Conta pra gente Sim. essa história maravilhosa. Eu não morava aqui, morava em Recife, né? Antes do ano de 2010, eu estava na faculdade ainda, fazendo educação física, apesar de não exercer, hoje eu sou funcionária pública estadual. Olha só. E estava estudando e às vezes eu começava a ter uns sonhos de alguns locais que eu estava. E é como assim, Recife tem muito aquela área de porto também, né? E só que eu sonhava, eu morava em Recife e eu sonhava que eu estava em Belo Horizonte, nessa duplicação da Antônio Carlos, que quando a gente foi para Recife ainda não estava duplicada, mas eu sonhava hoje exatamente como ela é, subindo a Antônio Carlos e como se fosse descer ali no viaduto ali da rodoviária. E quando eu descia ali, é como se eu descesse numa escada em espiral, num local de porto, e quando eu olhava para frente, eram pessoas com a pele muito negra, e parecia uma feira, uma coisa assim, com um cheiro muito forte, mulheres com bacia na cabeça, vendendo as coisas. E uma área assim, muito, parecia um porto, uma coisa de peixe, feira, alguma coisa assim. E várias vezes eu fui tendo esses sonhos bem recorrentes, né? Algumas paisagens, uma coisa como se estivesse na beirada de um porto ou de um cais, a água muito escura, só que a água não era suja, era uma água limpa. E também outras coisas de paisagens, né? E esses sonhos foram recorrentes, eles aconteceram antes de 2010. 2010 voltei para Belo Horizonte e os sonhos começaram de novo. Eu falei, gente, mas o que é isso? Porque a gente, de momento, não entende, né? Eu falei assim, é um lugar que eu não conheço, são pessoas que eu não conheço, são lugares, paisagens que eu não tenho, assim, afinidade ainda. E eu fui falando assim, Senhor, eu não tô entendendo. Mais uma hora o Senhor vai falar o que é. Né? E fui assim, continuando a minha vida, terminei faculdade, fui fazer concurso, voltamos para Belo Horizonte, concurseira, né, de estrada. Fiz a minha agenda, queria fazer concurso e ficar estável, né? E aí foi dando essa continuidade estável. Vamos chegar lá. E aí, dentro disso, não queria fazer carisma, mas aí fiz carisma, porque o Senhor também me deu um direcionamento assim, ou você vai ou você vai. Eu falei assim, então vamos, né? Já que o Senhor tá falando, vamos. Entrei no carisma e os sonhos foram continuando, né? E como eu falei no início, falei assim, vou me desafiar numa questão de missões, porque a gente entende, eu nasci num lar cristão, e a gente entende na igreja, né, mais tradicional, você contribui, você ora, mas tem um missionário específico que vai dentro da igreja, né? E assim, eu nunca tive o problema de orar, de contribuir, de falar de missões, assim, mas eu nunca entendi que eu deveria ir, ou que eu era chamado para isso. Então os sonhos continuaram e quando eu entrei no Carisma Missões, começou a vir as questões do desafio, comecei a participar, participei. Posso fazer um parênteses? Eu lembro o dia que você chegou no Missões. Desculpa. Não, porque nós estávamos rodando workshops, você lembra? Lembra, Renata?
Nós estamos fazendo um workshop e você chegou e a Vitória, você e a Sim. Vitória, uma outra menina chamada Vitória. E aí nós fazíamos um workshop online, porque era na época da pandemia, Sim, aquela coisa toda, sim. e eu falei assim, não conhecia você, não conhecia a Miriam, não conhecia. Eu falei, Miriam, você me faz um favor? No chat vai estar o nome dos alunos Isso. por causa da chamada, porque valia como estágio, horas de Sim, estágio. sim. Então você pega o nome das pessoas ali, tudo, e você me entrega, porque eu preciso entregar lá para o acadêmico, tá? Quando ela me entrega uma organização, algo assim, sabe? Eu olhei, falei, que é isso? Quem é essa mulher? Muito organizada. E aí, claro, né? Coisa de quem trabalha no administrativo é assim. E aí, claro, né? O olhar já é outro. Falei, quem é? E comecei a observar mais de perto, e pedir uma outra coisa, e pedir uma outra coisa, e a Miriam sempre com muita excelência. Entregando as coisas sempre com muita excelência, eu já te falei isso, né? Sim. Sempre com muita excelência, excelência. E até o dia que eu olhei, falei, não, essa menina, sentei com a Renata, falei, Rei, precisa de alguém para o desafio carisma, e eu estou pensando na Miriam. Porque é aquilo, né? Quando nós somos fiéis no pouco, o Senhor nos coloca no muito. Mas quem coloca é o Senhor. É verdade. Mas nós precisamos ser fiéis no pouco. Porque muitas vezes nós não queremos ser fiéis no pouco. Ela foi simplesmente pegar o nome do pessoal na chamada. Mas aquilo que ela fez com excelência. Né? E são etapas que são aprendizados para nós. Enchi sua bola agora. Né? Ou até Então vai parece. lá. E aí, entrando, né, dentro do Carisma Missões, participando do desafio, teve a oportunidade da gente fazer uma viagem nacional. Eu participei e depois veio a primeira viagem internacional, Você foi pra né? onde? A primeira fomos para Santa Maria, no Rio Grande do Sul. E depois veio a viagem internacional, desculpa. E era uma previsão ir para Japão, né? Dentro do sorteio das equipes. É o ano passado. Isso, 2022. E tendo esse sorteio e tudo mais, estava previsto para ir para Japão por uma questão administrativa mesmo. A viagem não aconteceu, estava dando lockdown, né? E era perigoso a gente ficar lá e não voltar, né? E dentro disso fui direcionada, né, para ir para a equipe em Angola. E a gente foi fazendo os preparativos, né? E eu acho que quando o Senhor ele tem um direcionamento para a vida da gente, o propósito, ele vai colocando e encaixando as coisas, né? Eu cheguei um pouco depois, o pessoal já tinha comprado passagem. E eu falei assim, meu Deus, como é que vai ser essa passagem? A passagem estava 16 mil, não sei o quê, 15 mil, 12 mil. O pessoal conseguiu comprar ida e volta por 3.550. 3.050. Porque às vezes nós achamos que Deus vai nos dar, também dá, como foi o Japão, né? Sim. Ele vai nos dar o dinheiro e aí nós vamos, mas Deus também, gente, Deus é dono de tudo. Verdade. Ele simplesmente baixou o valor da passagem. E eu consegui comprar a passagem no mesmo voo dos meninos que já tinham comprado há um mês atrás, né? E então fomos para Angola, chegando lá, a minha surpresa, né? Eu fui vendo os locais, eu fui vendo as tal das feiras que eu via, as pessoas que eu via, as paisagens que eu via, e eu comecei a entender por que o Senhor estava me levando ali, né? E os sonhos foram voltando para a confirmação daquilo, né? As palavras do Senhor para minha vida, para a confirmação daquilo, e eu fui descobrindo qual que era o propósito. Voltei apaixonada, querendo voltar. Hoje em dia, falar assim, Miriam, você quer ir para qual local, né? Hoje eu faço a minha escolha. Não, eu quero ir para Angola, assim, se eu tiver que viajar e tudo mais, quero ir para lá. Fizemos conexões, essa segunda viagem, então, foi um momento de resposta, de conexões. E eu fui descobrindo e vendo aquilo que eu via nos sonhos, as paisagens, as pessoas, os locais. E dentro disso, foi confirmando no meu coração aquilo que o Senhor tinha para minha vida, né? Então, eu fui entendendo o porquê, há mais de 15 anos atrás, né? Porque vinham esses sonhos e esse direcionamento, e o Senhor foi falando ao meu coração sobre aquele país. Há mais de 15 anos atrás, e sempre sendo fiel ao que Deus tinha falado. Sim. E agora o que você vai fazer? Quais são os próximos passos? Os próximos passos, né, nessa segunda viagem, algumas respostas do Senhor, né, conexões, para poder pensar em fazer uma transição. Né, sendo servidora pública, pensando nessas questões todas, de ir morar um tempo, né, de servir a igreja ali naquele local. Nessa segunda viagem nós fomos abraçados assim de uma forma sobrenatural, né, pelos pastores que estão lá, pelas famílias que estão lá, né, os pastores tanto
uma família que foi agora em maio, pastor Preto Filho, pastor Jobert, que já está lá, né, o pastor Canenda também. E teve uma conexão assim, eu falei assim, Senhor, eu preciso de respostas, eu preciso de conexões, como é que eu vou resolver? Né? Eu quero ir, mas a gente não pode fazer loucura, né? A gente não pode ser só emocionado. E aí, pensando, ainda mais eu, que você fala que eu sou organizada, mas eu sou metódica também, né? Então, tudo meu é muito no papel, pensado, a questão financeira, a questão, né, da minha família, como é que vai ser, organizar tudo isso. E com esse retorno dessa segunda viagem, o Senhor foi nos trazendo respostas e a minha previsão é ir para lá, fazer uma transição, chegar lá em fevereiro de 2024. Gente, para quem não sabe, Miriam será a primeira missionária do Carisma Missão. Amém. Palmas para ela, gente. Glória. Glória a Deus. Fácil não tá não, viu, Imagina. amada? Imagina. Pensar em tudo isso é 360, né, na vida da gente. Por isso que eu perguntei, você queria estabilidade, né? Estabilidade. Mas o Senhor sempre é fiel e sempre continuará sendo fiel. E entender o propósito, né? Eu acho que da mesma forma que foi comigo, eu acho que o desafio também traz muito isso, né? As pessoas descobrirem o propósito, se firmarem no propósito, o chamado do Senhor, entender, eu acho que é uma oportunidade da mente da gente se abrir, da visão da gente se abrir, né? Dentro daquilo que o Senhor tem para as nossas vidas, né? Se você brinca assim, eu queria estabilidade. Queria estabilidade, né? Fiz a agenda, mas a agenda do Senhor era outra, né? E entrar dentro dessa agenda tem sido assim, né? Tem mexido um pouco comigo, sim, né? Claro, mas com entendimento, né? Com entendimento, com maturidade, com conhecimento, né? E seguindo aí o que o Senhor tem, a voz Glória a dele. Deus. Glória a Deus. Falando dessa, que Deus abre a nossa visão, né? Foi a primeira vez que você foi no Desafio Carisma? No Desafio Primeira vez que você Carisma foi a participou? primeira vez. Aham. E o que veio para mim é que eu sempre olhei aqui dentro do Carisma como a gente recebe um fogo de Deus com as ministrações do Carisma. É uma coisa assim, muito forte. E eu sempre vi missão, tanto transcultural como missão urbana, de uma forma mais ou menos igual. Eu tento não diferenciar as coisas. Eu coloco a minha visão como servir a Deus aqui, eis-me aqui. Servir a Deus lá na África, eis-me aqui. Então, acho que vai muito de você se posicionar onde o Senhor quer que você vá. Na minha vida, o Senhor sempre me deu um momento de ir e voltar. Ele nunca, como no caso da Miriam, ele nunca me falou assim, fique nesse lugar. Na minha vida, por exemplo, hoje, eu cheguei de Angola, eu já estou morrendo de saudade do pessoal de Angola, porque a gente se afeiçoa. A gente tem carinho, a gente tem compaixão por uma igreja que nos acolhe. Tem sempre um lugar que nos acolhe onde a gente é enviado. Além do que, o nosso Senhor, ele sempre nos manda para um lugar onde ele já preparou as coisas antes. No sobrenatural dele, já está tudo pronto ali para a gente fazer algo para ele, para a gente ser trabalhado e para a gente trabalhar para ele, né? Então eu sou muito assim feliz quando eu vejo com um pouquinho de 2 semestres do Carisma. Eu vou para uma viagem e eu que sou da saúde. E com a saúde a gente tem um momento da saúde de serviços. Então a gente pega, atende toda necessidade de qualquer área que a gente vai na África, mais ainda, que a saúde lá é muito pouco olhada, é precário. Então, quando a gente vai para um lugar e vai fazer um atendimento, se bobear, a gente nem respira direito, não tem tempo para nada. Então, a gente tem que parar de vez em quando para conversar, parar de vez em quando para fazer um evangelismo. E agora que eu tive no Carisma, no Desafio Carisma, eu já fui programada com o tempo para ministrar. Eu já fui para lá programada com um esboço prontinho, com propósito, objetivo, proposição, tudo certinho escrito sobre 2 pregações que eu ia trabalhar para Deus, expondo essa palavra que eu preparei aqui. E lógico que lá o Espírito Santo muda tudo, né? Ele faz o que ele quer e ele trabalha na gente, através da gente, para quem está ali recebendo aquela pregação. Mas o que aconteceu comigo? Foi muito emocionante no meu coração. Eu estar dando pela primeira vez na minha vida uma ministração da palavra como pastora. Eu fui uma pastora ali. Aqui eu sou líder de célula, eu trabalho com célula de crianças, com célula de mulheres na minha igreja, mas o que vem hoje para mim? Que no Carisma eu consegui ministrar realmente uma palavra grande, uma palavra esboçada. Isso me deu muita
muita alegria no coração. Que bom, Traz a assim. prática, né? É. Daquilo tudo que eles estão Isso. vendo, a prática é muito Nossa, interessante. então foi muito bom. Agora, conta pra gente como que foi, por exemplo, através da sua profissão, porque o evangelismo, ou a pregação da palavra, ela não se dá apenas num púlpito, né? Mas através da sua profissão, você está evangelizando, você está ministrando. Como que isso foi? Aí nós vamos falar dessa questão do integral, né? Da integralidade, do evangelho holístico, que não olha simplesmente a pregação da palavra, mas como também como um serviço, né? Uhum. Como que a sua profissão ela foi importante em Angola em termos de ministração também. Tá dando para entender? Tá, com certeza. O evangelho integral, ele é maravilhoso. É você olhar a necessidade da palavra no coração da pessoa, mas olhar também, como por exemplo, eu na profissão de dentista, o que eu posso levar ali de diferencial para eles? Então, nós nos viramos aqui em tempo em conseguir brindes, e conseguir escovas de dente, em conseguir coisas que pudessem chegar ali e ser um presente realmente para eles. Mala E foi cheia. E foi. Sabe, eu pude estar com as crianças, eu pude levar uns fantoches, as meninas, nós todas nos unimos ali para ministrar com fantoches, com as crianças a parte de educação e saúde, as crianças prestando atenção numa parte que é deficiente na região. Então é assim, tudo que você quiser levar da sua profissão, da sua habilidade, do seu dom que Deus te deu, pessoal, né? A mais, além do evangelho, são presentes para aquela população. São presentes para o povo. Lá em Angola foi muita alegria, mas nós focamos lá com as crianças. Lá nós não fizemos esse trabalho com adultos, e nos adultos a gente deixou mesmo a parte de ministração da palavra. E as crianças, tanto educação em saúde bucal, que foi dada uma prevenção, como ministração de intimidade com Deus para elas também. É o que o Tratado de Lausanne fala, né? O evangelho todo para o homem todo e para todo homem. Então, é o evangelho todo, não é simplesmente uma parte. O evangelho, a questão bucal, né, a saúde bucal, tudo isso faz parte do evangelho todo. Porque nós somos corpo, alma e espírito. Então, vamos cuidar só do espírito, deixar o corpo apodrecendo de forma alguma. Precisamos cuidar disso tudo. E eu sei que a sua passagem ali foi de grande valia, né? Eu tenho certeza disso. Foi muito E foi muito bom. Muito né? interessante. Obrigada. Tuas ordens, Então, como nós estamos trocando, né, gente? Nós vamos trocar, tem mais gente aqui para falar. Então, Sandra, obrigada mais uma vez. Foi um prazer pela estar com confiança, você, viu? Foi um prazer. E vamos lá, quem que vem agora? Enquanto isso, a gente conversa um pouquinho, Miriam. Sim. E em termos de... Vamos falar aqui. Você vai agora para Angola. Sim. Né? Isso. E como fica a mamãe? A minha mãe está super animada, né? Ela, assim, ela é muito independente, apesar da idade, ela não parece. Ela tá com quantos anos? Ela tá com 83, mas não parece, não. Parece mesmo. Ela é muito independente, as questões dela, de médico, de alimentação, de sair, de mobilidade, é muito tranquilo. Mas a intenção é ir, né, por um tempo, conseguir estabilizar em até, no máximo, 6 meses, ter um lugar já para morar, para ela ir também. Então ela vai conversar. Eu quero levar sim, não tem como assim, você falar que vai ficar, não, né? Então assim, como eu não sei assim o tempo, vou falar assim, eu vou ficar tantos anos, eu ainda não sei, né? Então é ir, estabilizar, fazer um processo de transição, né? Pastor Jobert e pastora Graziela, que estão lá, né? Estão na IBL de Luanda. E foi uma conexão nessa última viagem, assim, tremenda do Senhor, né? E ele vai me ajudar aí nesse processo de transição, o pastor Preto Filho também, dentro do que eles já entendem, para estar lá, financeiramente estabilizado, como estar lá, né? Junto com a igreja, servindo a igreja, mas a pretensão é levar ela daqui a um tempo, sim, para ela estar lá também E como conosco. que ela tá? Animadíssima. A minha mãe não tem tempo ruim para ela, não. Ela tá animadíssima e tudo mais, ela quer ir, né? Porque ela também tem um chamado missionário desde muito, muito cedo, né? Um chamado de intercessão muito forte, né? Verdade. E quando ela também era jovem, ela foi fazer seminário, ela tinha essa intenção. E ela queria ir para a África, só que depois ela casou, teve os filhos e não foi. Ela não foi. Então, ela agora é como se ela realizasse também esse sonho, né? Junto comigo, a gente está indo servir ao Senhor e fazer o que for necessário. Ela está animadíssima. Gente, que legal.
Tô doida pra ver. O dia que foi, vamos para o Vou aeroporto. embarcando. Que gracinha, Verdade. gente. Tá Muito todo bom. mundo integrado. Tati, seja bem-vinda. viu? Obrigada. Você podia se apresentar para o pessoal, falar quem você é, o que você está fazendo, você está estudando carisma, já formou, enfim. Conta pra Então, gente. eu sou a Tatiana, estou entrando agora para o último semestre do Carisma. E sou casada, tenho 2 filhos, amo missões, o coração queima por missões. E foi no Carisma que eu tive a oportunidade de poder, vamos dizer assim, cavucar um pouquinho mais a respeito de algo que queima no coração de Deus, o maior missionário, né? Vamos dizer assim. E eu lembro da minha primeira aula no Carisma, do pastor Léo, dizendo que seriam os melhores 2 anos da nossa vida, e não é clichê, não é clichê. Verdadeiramente, eu vi a minha vida ser completamente... A gente vê a história da Miriam A gente se redescobre, né? exatamente, tantas outras histórias que foram completamente mudadas e transformadas. A gente tem a expectativa de que Deus vai fazer algo, e de fato, Ele faz. Mas a gente não tem noção do giro, a gente não tem noção da agenda. A gente realmente não faz ideia daquilo que do ambiente que a gente está entrando, sabe? E o Senhor, Ele busca esses de corações disponíveis. E você foi para Ilha Bela, certo? Fomos para Ilha Pelo desafio Bela, Carisma? isso, foi minha primeira viagem pelo desafio em Ilha Bela. Foi uma experiência também extraordinária. Foi janeiro do ano passado? Janeiro desse ano? desse ano. E aprove o Senhor, no meio do ano, estarmos ali na viagem internacional em Angola. Fala para mim como que é. Você é casada, você tem filhos? Sim, Como que é você sair, né, da sua casa, deixar seu marido? Como que isso é? Como que nós procedemos enquanto Carisma Missões? No seu caso, como que isso acontece? também é desafiador essa questão de quando nós estamos inseridos em família. E a família, ela precisa ser missional também. Porque a gente diz isso muito, eu digo isso, eu e meu marido, nós somos uma família missional. Porque quando a gente tem esse coração, nós estamos juntos. Ainda que num primeiro momento, em algumas, infelizmente, a gente ainda não conseguiu estar juntos nessas de períodos maiores, mas eu digo que eles estão comigo também em campo missionário. Porque se nós não caminharmos juntos em acordo, isso não é possível. Isso não é possível. Nós precisamos ter um coração na missão e se ajudar. E o Carisma, ele cuida disso, ele apoia isso. Nós temos, eu como indo sozinha, o meu marido, ele precisa ser aquele que também apoia e concorda. E ele precisa liberar você. E precisa me liberar Por escrito. Não é algo que é tudo muito sério, porque a missão de Deus ela precisa desse olhar. Nós não estamos brincando, né? Como a Miriam colocou, a motivação do coração ela é exposta. Não podemos fazer de qualquer jeito, não podemos entender que é uma viagem, é um passeio, não. Nós estamos todos completamente envolvidos na missão. Em missão dada, precisa ser missão cumprida. Exatamente. É uma ordem família, precisa né? ser cumprida. Essa organização, esse apoio da família é muito importante. Fundamental. Para quem está fora. Fundamental. Em oração, em alinhamento também de propósito. Tudo isso é extremamente importante. E foi a primeira vez assim, que você foi para fora do Brasil ou não? Não. Em missões, sim. Mas e foi muito desafiador. Por quê? Porque não é passeio. Né? Não é um passeio. O nosso olhar é outro. A nossa motivação... aquilo que a gente ora e busca, aquilo que a gente se compromete a fazer. O Evangelho ele exige de nós um nível de renúncia e a gente precisa compreender isso.
eu voltei e estive ali em Angola, especificamente, porque eu acho que foi desafiador por todo o contexto, né? Sim. Transcultural, principalmente, no sentido de não ter a nossa vida por preciosa, sabe? Foi realmente um desafio para todas as áreas, como foi dito aqui. É interessante porque no desafio, né, Miriam, a gente Sim. sabe que os alunos, eles são responsáveis, né, pela passagem deles. Eles pagam a passagem de ida e de volta. Sim. Começa por aí. Isso, começa por aí. Mas em Angola é um pouquinho mais, vamos Sim. dizer assim, né? Tem uma especificidade aí pelo contexto de Angola. Porque lá, fala pra gente, conta como é que é. Dentro do contexto de Angola, a gente ainda tem que contribuir, né, com a alimentação e com a estadia, né? Porque em alguns momentos a igreja não tem como subsidiar isso para a equipe que vai. Né? Então, às vezes tem a questão, e tudo é muito cotado pela questão da variação do valor do dólar, né? Então pode oscilar bastante, e para a gente ainda tem esse adendo aí dentro da viagem que a gente vai para Angola, a questão até mesmo do deslocamento lá, né? A gente tem essa questão que não tem o transporte público, há essa dificuldade. A gente tem que entender que é um país em reconstrução, a guerra acabou em 2004, o país está se reconstruindo, né? Tem as questões políticas também. Os acessos, Isso. né, são difíceis. Então, tudo isso, até mesmo a questão do transporte, a gente tem que subsidiar o deslocamento, né? Como a gente vai fazer. E até abrindo um parêntese aqui, quando a gente fala, né, de família, da família tá apoiando, eu acho interessante, assim, quando vai um homem, a mulher fica em casa e toda essa questão desse ajuste familiar é mais fácil. Mas eu acho interessante, assim, igual a Tati foi, né? E ela ter o apoio da família e do marido. Quando a mãe sai de dentro de casa, deixa os filhos, tem o marido, né? E toda aquela condução que normalmente a mulher dá em casa e não vai ter naquele período, o apoio da família, a integração da família, a organização da família nesse processo é muito interessante para que ela esteja lá, né? Ela esteja também sabendo que a família dela está aqui, está segura, está caminhando tudo tranquilo, Isso dá né? uma tranquilidade. Isso, Trabalhar. emocionalmente, para ela estar lá verdade. tranquila também, né? Então, esse parêntese aí é muito interessante quando a mulher tem essa possibilidade de ir mesmo casada e fazer missões, né? Muito bom. Mas, Tati, conta pra gente, assim, em Angola, qual foi uma experiência que marcou a sua vida? Porque sempre tem uma coisa que acontece, né? Que nos marca. Que te Sim. marcou. Ai, foram tantas coisas. Eu falo assim, eu tenho que escrever um diário de Angola. Começou antes, com tudo que o Senhor fez, principalmente com relação ao financeiro. Assim, a Miriam me acompanhou bem de perto sobre isso também. Como foi na viagem nacional, o Senhor, Ele supriu, né? O Senhor, ele providenciou todas as coisas, o dono de todas as coisas, né? E com Angola não foi diferente, só que, como a gente falou, é um pouquinho mais apertado. O valor, ele é um pouquinho mais alto, então eu experimentei também o Senhor se movimentando antes mesmo, né? Eu vi o Senhor levantar o recurso em 24 horas, que eu não consegui durante 3 meses, fazendo várias movimentações para o levantamento de recurso. Então já começou aí antes de irmos. E ali, em cada lugar que nós passamos, eu digo que o Senhor feriu o meu coração. Em cada lugar. Eu lembro de uma ministração em que eu participei, que você estava ministrando, e você disse assim, cada nação, ela guarda um tesouro. Cultura, né? Ela guarda um tesouro. E eu pude ver, sentir e perceber esse tesouro ali em Angola por cada lugar que nós passamos. Nós passamos por vários lugares ali e o coração dessas pessoas, né? Como nós falamos aqui, eles não têm nada, mas eles têm tudo. E o coração de Se servo, doam muito. sabe? Eles são doadores. Eles não têm nada, mas eles te doam. Então, eu lembro algo que nós ouvimos em uma das ministrações que participamos, que eles, por si só, eles já têm esse coração de servo e maior é o que serve. Então, olhar para eles e saber que eles não têm dificuldade com isso, e muitas vezes nós temos, né? E
E são pessoas não só doadoras, mas sedentas, são pessoas famintas Pelo Evangelho. pelo Evangelho, extremamente acolhedoras. Eles nos abraçaram, não é? Então, assim, eu falo que a gente vai desejoso de poder contribuir com a nossa vida, mas na verdade a gente sai de lá, a gente sai de lá tão transformado, Sempre assim. tão transformado, né? É uma mesa que Deus prepara para cada um de nós que se dispõe no campo missionário. É uma experiência que a gente vai carregar para a vida inteira. E uma das coisas que eu orei é para que realmente o Senhor ferisse o meu coração, para que eu nunca mais esquecesse, né? E as crianças são muito apaixonadas, são tão doadoras, são tão entregues. E eu vivi algo muito lindo em um dos evangelismos. Eu acho que foram duas situações muito marcantes. Em um dos evangelismos, eu tive a oportunidade, o privilégio de poder apresentar Jesus para um cego parcial. E ele aceitou Jesus. Ele esteve conosco nos cultos. Evangelismo de rua. No evangelismo de rua. É um trabalho tão lindo que também a gente teve a oportunidade de fazer ali, né, Miriam, assim, no evangelismo de rua, do contato com as pessoas, de abraçar essa realidade. E ele também se prontificar para o batismo, então foi uma das experiências, foi uma experiência muito, muito marcante para mim, Afonso. Afonso. E uma outra foi de uma comunidade que a gente também fez um trabalho evangelístico, levando alimentação. E eu posso dizer, assim, que eu não vou esquecer. Aquelas crianças correndo atrás dos carros, porque sabia que ali tinha comida. E elas não pediam. É um povo que não pede por brinquedos ou dinheiro. Mas eles pedem água e pedem comida. E muito mais que a gente pode oferecer, essa alimentação, essa comida que é perecível, que acaba, né? Nós conhecemos a fonte da água viva, nós conhecemos o pão da vida. E muitas vezes nós não compartilhamos. Isso doeu. Ali, naquele momento, quando eu vi tudo aquilo ali acontecendo, foi como se o Senhor inundasse meu coração. E o nosso coração precisa queimar, sabe? Eu trago comigo, eu trouxe de Angola esse coração desejoso de dizer para todos nós, precisamos reagir ao ID. Porque não é sobre só uma fome e sede do que é palpável. É fome e sede daquele que vai suprir todas as nossas necessidades e muitas vezes, por uma série de coisas, nós não nos dispomos a compartilhar daquilo que temos, daquilo que conhecemos. A gente precisa ter um coração compassivo, né? Compassivo. E o pastor André falou sobre isso, né, na conferência. O próximo ano, 2024, vai ser o ano da compaixão. Compaixão. Então, que Deus reparta o coração dele conosco. Exatamente. Nós precisamos disso. Porque é só com esse coração que nós vamos fazer. Ou então, do contrário, nós até fazemos. Mas sabe assim, vou fazer por fazer? Não, mas Fazer com quando entendimento. Precisa ferir, arder, Exato, aquilo, sabe? nós precisamos ser movidos por essa compaixão, Exatamente. né? Aí traz um resultado maravilhoso. Então foi muito bom para você, né? Muito bom. Muito bom. Eu falei, eu quero essa ferida porque quando algo fere, você constantemente vai estar fazendo algo para ela te lembra que ela está ali. Sabe? A compaixão, então, essa palavra, ela então veio para coroar isso. A compaixão precisa ser essa ferida no nosso coração, para que a gente não pare. Para que a gente não pare. E uma das coisas que mudou nesses 2 anos foi justamente essa lente, esse olhar para sair, né, eu não vou mais, como você compartilhou aqui, eu queria estabilidade. O verdadeiro evangelho não deixa a gente estável. Não é? Ele realmente chama a gente para uma zona e muitas vezes essa zona não é confortável. E essa precisa ser a ferida no nosso coração, de compaixão.
voltar ao primeiro amor, né? E o primeiro amor, nós voltamos para a cruz, porque foi lá que nós nos encontramos Foi com lá. ele, né? É. E cruz é renúncia. E cruz é renúncia. Cruz é morrer para nós mesmos, não tem Exatamente. né? Tati, nossa, obrigada demais. Eu que Obrigada agradeço, demais. é uma honra. Muito bom ter você na equipe, viu? Você Obrigada. conosco. Então vamos fazer mais viagens juntos. Com certeza, E aí, se em Deus nome de quiser. Jesus, quem sabe seu marido vem. Se Deus quiser, a gente já está se programando antecipadamente, porque isso também é importante. Para quem é servidor público, precisa se organizar. E é possível, gente. Você O vai Carisma ver, no Missões é campo- possível. Não, no campo, a dois, É é verdade. diferente. Com É certeza. diferente. Não tem como, Verdade. né? Verdade. Obrigada, Obrigada, Deus te gente. abençoe. Amém. Vamos lá, quem vem agora? Então, enquanto isso, Miriam, Sim. fala pra gente como derrubou a Tá africana, querendo gente. levar a Meu decoração. Deus, perdão, você não vai não, né, gente? Como que foi? Como é que é sair em equipe? Né? Sim. Porque às vezes não é fácil. Você já saiu em várias equipes, liderando sim, várias equipes. sim. E como que foi dessa vez? Dessa Sim. última vez? Foi bom? Como que foi? Como a equipe estava se comportando? Porque eles passam por esse treinamento, pelo Sim. treinamento. Sim. E como que eles têm respondido a esse treinamento? Liderar equipes é uma questão assim que a gente tem que ter um olhar que são todos diferentes, né? É igual quando a mãe tem vários filhos, estão ali, receberam treinamento, estão ali dispostos, né? Mas cada um tem uma história também, são pessoas, né? E ir com essa equipe esse ano, uma equipe mais madura, mais consciente, né? Às vezes a gente vai, às vezes tem uma ou outra pessoa que às vezes ainda tá, né, ali com a motivação, emocionado com alguma coisa, mas esse ano foi uma equipe mais madura, mais consciente do que estava fazendo, né, de qual que era o papel ali, já experimentada em outras questões também. Então, liderar pessoas não é fácil, mas é a condução que o Senhor vai dando. Né? Tem algumas coisas, uma ou outra, que a gente acaba pontuando, até de vez em quando, assim, eu sou firme, né? O pessoal fala assim, Miriam, você é muito séria, você é muito firme. Eu falo assim, tem hora que tem que ser. Acho que faz parte até do temperamento, Quem né? não te conhece até Não é? né? Eu falo, isso é muito sério, mas Muito meu séria, Deus. só depois que conhece, acabou, né? Perdeu, não pode dar liberdade. Mas a gente pontua algumas coisas a gente vai ajustando, porque é uma cultura diferente. Como eu já estive lá no ano anterior, isso ajudou bastante, né, a conduzir, a falar isso aqui pode, isso aqui não pode, vem pra cá, vai pra lá, né? Então acho que é muito isso, a gente vai mexendo as peças, conduzindo. Uma outra coisa também, a gente acaba pontuando, mas acaba, sim, sendo direcionado. Eu acho que também as pessoas certas, no lugar certo, sendo ali, né, conduzidas pelo Senhor, sabendo ouvir. Eu acho também que é o papel, né, de tanto quem vai, quanto a gente que está ali, saber ouvir, saber entender e ser uma ponte. Eu acho que é muito isso, né, entender o outro né, as facilidades, as dificuldades. E para mim também é um aprendizado. Com certeza. Né? Um aprendizado, assim, tremendo, né? Lidar com pessoas que são, às vezes, muito diferentes de mim, né? Sempre tem... Tatiana agitou o ambiente, e eu lá mais séria, calada. A Tatiana Né? agitou o Sempre tem um ambiente. que mais Ainda bem que ela não tá piadista, mais mais aqui, né? sério, né? Ainda bem que ela não está mais aqui, nem está te ouvindo, né? Mas- Porque são pessoas de temperamento diferentes, e a gente aprende muito com isso, Né, né? Tatiana? No campo é assim. Né? E uns que você vai descobrindo depois, que às vezes também você acha que a pessoa é mais séria, mais fechada, e não é, né? Você vai também compartilhando. E são questões assim que tem pessoas que depois da equipe a gente leva para a vida, né? conexões de vida. Isso. Lá, tanto encontrando em Angola pessoas que eu vou levar para minha vida, quanto da equipe passada, quanto dessa equipe, a gente vai caminhando dentro daquilo que o Senhor tem chamado. Eu acho que é isso que é interessante, né? Carlinha, seja bem-vinda. Olá, Boa tarde. Né? Já deve ser quase noite, né? Ou não, né? Ou não. Carlinha, se apresente para nós, fala um pouquinho de você, da sua história. Ok, meu nome é Carla Ávila, né? Como muitas pessoas me conhecem. Eu sou ex-aluno do Carisma, que acaba que a gente não fica ex-aluno, né? Porque a gente sempre está por aqui. E eu me formei no semestre passado, né? E essa viagem para Angola, para mim, foi um presente de várias formas, né? Foi várias formas, assim, que eu vi o agir de Deus do início ao fim. É uma coisa que eu tenho que falar, gente, porque faz parte da minha história. Eu sou viúva, né? Há 2 anos, né? Eu perdi meu esposo. E quando eu o perdi, eu vim pro Carisma, né? Porque eu entendi que eu só
poderia ser reconstruída através da palavra de Deus. Eu não tinha outro caminho para ir. Então, quando eu vim para o carisma, eu não tinha ideia do que ia acontecer aqui. Eu não tinha a mínima ideia. Eu só tinha aquela frase que, né, a Tati até acabou de falar, que não é clichê, gente, não é mesmo. Você está vindo para os 2 melhores anos da sua vida. Só que são 2 anos de descobertas, né? E aprendizado, muito aprendizado. Então, quando no segundo período, né? Eu estava no segundo período, o Espírito Santo, uma noite, eu estava lá em casa fazendo as minhas matérias, o Espírito Santo só falou assim, tira seu passaporte. Aí eu falei, pra que eu vou tirar meu passaporte, né? Agora. Tem previsão de viagem. E eu falei, quando eu tô aqui, eu gosto da diaconia, eu vou ficar na diaconia até o fim, né? Do carisma. Eu tô aqui tranquila, servindo. Não mexe comigo, Não, me gente, deixa é aqui na ótimo, zona eu de amo conforto, servir. não é? Eu tô aqui, tá tranquilo. E aí, Deus começou a mudar toda a rota. Aí ele falou, você vai agora pro Carisma Missões. Eu falei, o quê? Não vou pro Carisma Missões, né? Aí, falei, não, melhor obedecer. E quando eu obedeci, tinha 2 cidades, né? A gente já sabia a cidade, mas não sabia qual seria o destino que nós iríamos. E tinha Japão e Angola, né? Eu sabia cidades e tal. E aí eu falei, eu com certeza vou pro Japão, né? Assim, né? É a cidade que eu amo. Com certeza eu vou pro Japão. Eu não sabia como é que era feita a escolha. Ô, gente. E aí chegou, né? Desculpa te interromper um pouquinho. Foi muito. Me contaram os bastidores. Sim, tem. Aí a Miriam me passou os nomes, aquela coisa toda, e você estava para Angola. Aí, beleza, já estava decidido, passei para Miriam e tal. Aí um dia eu cheguei no Carisma, né, ali na recepção, e fui brincar com você. Aí eu falei assim, e aí, tá pronta para o Desafio Carisma? Eu tô. Por onde você gostaria de ir? Ela, não, para o Japão, mas numa certeza. Aí eu, certeza total. Aí eu, Deus, será que eu escolhi errado? Deus, será que eu ouvi o escolher errado? E fui orar. Fui orar de novo. Primeiro ela falou, tão convicta. Eu falei, será que eu errei? E fui de novo. E sabe aquela certeza assim, não, para não mudar, tipo assim? Eu falei, não, deixa ela em Angola mesmo, ela vai quebrantar o coração, a Miriam vai conversar com ela, vai dar tudo certo no final. Depois vai a Miriam vai conversar com ela. A Miriam resolve lá. Eu só faço as coisas. Se ela quiser atravessar o mar pro Japão, a Miriam resolve lá. E, gente, foi isso exatamente que aconteceu, porque agora eu vou compartilhar com você, né, a segunda parte dessa história. Então, quando nós chegamos ali, né, que foi no dia da decisão, falou o nome da cidade. Aí eu fiquei assim, porque pra mim, eu falei, gente, Angola já tem muito missionário, então, né, o que eu vou fazer lá? Eu quero ir pro Japão. Sim. E aí o Espírito Santo falou claramente comigo, turismo não missão não é turismo. Você não vai para onde você quer estar, mas para onde você precisa estar. E naquela hora, meu coração se alegrou e eu consegui ver que Deus ia fazer algo. Então, foi onde tudo começou, né? Que foi o que aconteceu. Eu comecei a movimentar muitas coisas, captar recursos, mas não foi o suficiente. Então, ótimo. Até a conferência do Espírito Santo, assim, quanto Até mais ou a menos conferência, você tinha? eu tinha R$ 1.600, né? R$ 1.600. E assim, não tinha nada da passagem, né? Eu falava, gente, como é que eu vou fazer? Esse ano a passagem mais cara, né? E Deus, ele foi agindo de uma forma sobrenatural. Que naquele dia, a gente teve o evento do Carisma Missões, né? Que a gente, né, ajudou lá embaixo. E naquela hora eu vi todo mundo falando. Renata, todo mundo, você fez aquele workshop maravilhoso. Eu falei, Deus, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar o que eu tenho, eu vou dar para a equipe, para eles irem. Porque eu não tenho condições de ir. E aí eu subi para a conferência, mas eu subi assim, com meu coração angustiado, porque naquele dia estava fazendo 2 anos que eu tinha perdido o Robson. Seu marido, né? E aí eu subi, sentei lá no cantinho do stand que eu fui servir, no Carisma, e falei assim, Deus, o Senhor quer que eu vá para essa viagem? O Senhor quer mesmo que eu vá? Se o Senhor quiser que eu vá, o Senhor precisa me dar uma resposta clara e objetiva para eu ter certeza que isso não é uma emoção do meu coração, porque missão é coisa séria.
Gente, aí chegou 2 pessoas, né, muito queridas e fez assim, ó, ela tá ali, ó. Eu falei, poxa, o que que eu já fiz, né? Será que eu falei alguma coisa e tal? E aí a pessoa me chamou. Gente, eu orei, uns 5 minutos depois as 2 chegaram, falando, Carla, nós recebemos uma oferta e nós queremos passar esse valor para você. Gente, eu comecei a chorar e agradecer ao Senhor, porque o Senhor, Ele mostrou a provisão. Ele mostrou que quando Ele está na missão, aquilo acontece. Quando Ele quer que você vá para uma nação, para um lugar, Ele fala, você tem só que se dispor. E crer. E o desafio Carisma trabalhou isso em mim. A fé. O aprendizado, né? A fé é a certeza de todas as coisas. Se o Senhor falou e você tem uma palavra no seu coração, acredite, que Ele não mente. A convicção dos fatos que não se vê, a gente não está vendo nada. Exatamente. E assim, foi lindo, porque Deus, Ele não só dá o suficiente, como Ele te dá sobrando. Nós pagamos tudo. E ainda voltei com 500 kwanzas, gente. 500 o quê? 500 kwanzas. 500 kwanzas, Miriam. Eu acho que tá em torno aí de 100 kwanzas, se quando tá, né, no câmbio de 1 para 1, 100 kwanzas é em torno de R$1. Então, os 500 kwanzas, R$5. Mas a gente tava com câmbio de 1 para 1,90. Então, dá quase um pouquinho mais aí. Mas o Senhor não te dá somente aquilo que você precisa. Sim. Ele te dá sobrando, porque eu vivi dias maravilhosos. Eu fui impactada. Fez conexões importantes. Eu vivi dias maravilhosos, conexões divinas, experiências maravilhosas. Gente, eu recebi todos os abraços que eu nunca recebi na vida, estando perto das pessoas que eu já amo. Você precisava assim, daquilo também. Gente, eu voltei de lá, eu voltei curada nas minhas emoções, porque as crianças me abraçavam, os adultos me abraçavam, os idosos me abraçavam. E assim, eu falei, gente, eu vim aqui para dar, mas eu estou recebendo muito mais do que eu vim para dar. E foi incrível, foram dias incríveis. Aí lá nós fizemos um podcast com o pastor Lázaro e o pastor David, né? Aí já estou sabendo que você está em contato com eles, né? Viu como a Fala aí do seu chamado, cara. Mas você já tinha falado, né? Sim. Que você tem um coração que queima para a Coreia. Sim. E aí, com essa conexão, olha que interessante, se você Perfeito, tivesse né, ido- Deus? Não, é perfeito. Se você tivesse ido para o Japão, você não se encontraria com o pastor Lázaro, nem com o pastor David, e não faria essa conexão para a Coreia. Sim. Mas aí aprove o Senhor te mandar para Angola, porque eles estavam lá. Gente, O Senhor, Ele tem os seus planos, né? Que são Caminho melhores que os dele. nossos, né? Então, assim, eu conheci pessoas Perfeitos. que, não, né, é tremendo. aprove ao Senhor que eu me conectasse e, assim, é lindo, gente. Deus é maravilhoso. E Ele é tudo que nós temos hoje, né? E fala pra gente assim, o que mais mexeu com você? Você estava comentando um pouquinho antes do podcast, Sim. né? O que mais mexeu com você lá? Gente, o que mais mexeu comigo foi a forma de adoração dos angolanos, né? E isso até me fez refletir sobre a nossa própria adoração nas igrejas, né? Porque aqui a gente chega, tem uma boa bateria, um ministro de louvor excelente, nós temos uma guitarra, temos, né? Pessoas que vão nos levar àquele momento de louvor e adoração. Lá, gente, é só nas palmas. Começou a bater palmas, gente. Começa a pegar fogo de uma forma extraordinária e você sente aquele louvor genuíno de uma forma maravilhosa, que aquilo vai contagiando você e eles começam a dançar de uma forma que você fala, meu Deus! Aí você começa até a dançar também, não igual a eles, né? Mas, assim, de uma forma maravilhosa, gente. A gente Aquilo chega lá. vai aquecendo o seu coração de uma forma extraordinária. E a divisão de vozes? Eles nem sabem o que é contralto, o que é Gente, tenor, Mas o é que é... perfeito. Eles não Eles estão... acham as vozes. Se você fecha o olho, você parece assim, você fecha o olho e você começa a ouvir, parece um coral perfeito, né? Muito, muito harmonizado. Gente, nem parece assim que são pessoas diferentes que não se encontraram para ensaiar, para fazer nada. E assim, você percebe aquela harmonia Ritmados, e aí né? e você também consegue entrar naquele ritmo porque eles também permitem que você também, né, se envolva com eles e foi maravilhoso. Foi Mas maravilhoso. aí, não vamos entrar nisso, né? Mas enfim,
Porque lá, né, na África, a gente consegue ver uma adoração cultural. Sim. É dentro da música deles, do ritmo deles, é dentro, né, A do dança. compasso deles, a dança deles. Isso traz né? Nós brasileiros ainda precisamos aprender um pouquinho, né? Sim. Você que é boa nas palavras, tirar o americano de nós, como é que fala? Desamericanizar. Foi lindo. Desrigussongizar, uma série de coisas. Nada contra. Mas o Senhor tem algo para Sim. nós como Brasil. Sim, sim. Nós temos algo cultural aqui Exatamente. na nossa nação que nós precisamos usar. Mas você dá um outro podcast. Isso dá um Né? outro podcast. Mas eu estou falando Amém. isso porque foi isso que Deus mexeu comigo muito lá, né? Quando eu fui. Precisamos trazer a nossa cultura brasileira para o altar. Mas esse é outra história. Amém. Mas Glória a foi Deus. bênção, Muito então, né? obrigada. Então, Muito obrigada gente, pela a gente- oportunidade, A né? gente que agradece. Por aí, Miriam, por ter nos direcionado lá, né, Miriam? A gente conheceu muito da cultura através das orientações que ela também nos passou antes, né? Que o próprio carisma nos ensina como nos comportar, como, né, o que devemos falar e o que não devemos. E assim, esse apoio é muito importante. Glória a Deus. Tá bom. Ficamos felizes. Nós que Amém. ficamos felizes, né, pela Amém. confiança de vocês Amém. depositarem em nós, né, indo Verdade. para lá. Eu queria que você falasse, trouxesse uma mensagem, alguma coisa assim para os ex-alunos. O que está no seu coração? Você olha para essa câmera aqui e fala assim, ó, eu queria trazer isso para vocês. Amém. Eu tenho para trazer para vocês, ex-alunos do Carisma, que o nosso coração, ele queimando por missões, é aquilo que já queimou antes no coração de Deus. E você, ex-aluno, se Deus tem esse chamado para você, apenas obedeça. Obedeça, porque o Senhor, ele tem infinitamente muito mais daquilo que você pensou ou imaginou. E aí fora, eu pude perceber através de Angola que as nações, elas estão clamando por missionários. Elas estão pedindo. E, assim, vá, responda ao ID. Gente, é a parte mais importante. Então, vem fazer parte do Desafio Carisma. E para fazer parte do desafio carisma, tem que fazer o carisma. Faça o desafio juntamente no Carisma. Amém. Amém. Obrigada, Carlinha, Tá bom? por seu testemunho, pela Deus sua abençoe, vida, gente. viu? Muito obrigada. Miriam, você quer nos despedir? Fala para aquela câmera ali, ó, nos despeça. Foi muito bom estar aqui, né, com vocês terem aprendido um pouquinho aí, ouvido um pouquinho do que é o desafio, do que é o Carisma Missões, né, e a palavra que eu tenho para deixar para vocês, como a Carla falou, se você veio para cá, se você fez Carisma, foram 2 anos, e muito mais o Senhor tem para você. 2 anos de aprendizado que você não pode apenas engavetar. Mas são 2 anos que o Senhor te ensinou, né, te abriu os olhos, colocou uma semente em você para que você pudesse continuar. Então, quem está aí ouvindo a gente, que cada palavra que foi ministrada aqui possa queimar no seu coração e que você também possa achar o propósito de Deus para a sua vida, o chamado de Deus para a sua vida, para que você possa cumprir aquilo que o Senhor tem. Estar no centro da vontade do Senhor é a melhor coisa. Eu tenho aprendido isso, né? E isso é muito importante. E muito mais coisas o Senhor há de fazer nas nossas vidas. Eu acho que é isso que é muito interessante, né? Amém. Fica aí o convite para vocês. Amém. Amém. Como diz o pastor André, vamos para cima, gente. Isso. Um beijo e até Tchau o pra próximo vocês. podcast, gente. Até.